Que a Shalom de Yoshua Mashiach seja com cada um dos irmãos. É muito bom estar nesse local, irmão. Sabe? Juntamente com os irmãos, nesse mesmo espírito, para bem dizer e exaltar o dono da vida. Eu ouvi a mensagem do Hugo falando da oração. Que o Espírito fala por nós com gemidos inexprimíveis. Eu puxei no Google ali sobre o que é gemido inexprimível. Tá lá, tá assim, ó. Refere a sentimentos, dores ou preces que são tão profundas que não conseguem ser explicada ou traduzida com palavra humana. E depois o irmão Arlindo veio aqui falando mais ou menos a mesma coisa através da oração, né? Que ora pouco. Às vezes na oração, irmãos, o Eterno sabe e conhece o nosso coração. A gente pede algumas coisas, agradece outras e vai ter momento, irmão, da vida. Eu mesmo já tive um momento assim de eu estar tão triste assim, de eu ir buscar o Eterno em oração, que sabe o que é não ter palavra, irmão? Simplesmente levantar as mãos e olhar pro Eterno assim, ô Eterno. Tu sabe o que eu preciso, tu conhece meu coração. Eu só te peço a tua ajuda, Eterno, sabe? De não saber nem o que falar, irmão, diante do Eterno. E o Eterno, irmãos, foi tão bom comigo na minha vida. Eu não posso reclamar de nada do que o meu. Até aqui, só. Sabe, tem momentos da nossa vida que o pior momento é quando o Eterno meio que se cala assim pra gente, sabe? Esse é um momento duro, irmão. Quando o Eterno se cala pra gente, aí você tem que passar aquele momento difícil ali, que passa na vida de todos nós, e não é só uma vez, irmão. É momentos, tudo é fase na vida. Nós só tem que se alegrar, irmão. Hoje foi um dia bom, passamos ali um dia de bênção ali na chácara da minha mãe, de Morlindo ali. O Eterno nos deu mais um ano de vida para mim, para Morlindo. E que conceda saúde, irmão, sabe? Para nós, boas palavras, bom sentimento no coração, para nós prosseguir. Igual já foi dito aqui hoje. Força, irmão, para nós prosseguir, erguer a cabeça, para que nós nunca venhamos desistir, irmão. Esse primeiro amor que o Eterno Yahushua tem nos dado, ele tem dito lá para aquela igreja lá a segunda igreja lá de Apocalipse. Tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Volta, se arrepende. Se arrepende. Volta a praticar as primeiras obras. Porque ele está clamando ainda, irmão. Ainda é tempo, irmão. Minhas meninas falam que eu sou meio incendiário. Toda vez que eu vou lá na chácara da mãe, eu gosto de estar fazendo fogueira. E é uma coisa interessante, irmão, na fogueira. Eu fiz uma fogueira lá depois do Shabat ontem à noite. Aí ficou aquela fogueirinha lá. Quando foi cedo, acabou. Não tinha fogo mais. Ficou umas brasinhas lá só. E eu reuni aqueles tocos que estavam mais longe pro meio. E dali a pouquinho o fogo voltou de novo, irmãos. Isso aí é a nossa fé. Paulo disse que a nossa fé é igual ao vapor. Tem dia que ela vai estar mais aqui, ó, outro dia mais aqui, por causa dos problemas da vida. Mas, irmão, a chama que é a nossa fé, ela não pode morrer, irmão. Ela não pode se acabar. Você viu que só foi reunir ali e já o fogo voltou? É mais ou menos assim, irmão. É mais ou menos assim a nossa caminhada. Então a gente tem que estar com foco no Eterno, irmão, que ele tem grandes coisas para nos conceder. Eu gostaria de exaltar Yahushua também com louvor. Aquele do Inário 92, do irmão Denis. Estava perdido. Do Inarim 92, irmãos. Estava perdido e ele me encontrou. Estava morto, ele reviveu.
hoje eu tenho paz em minha vida, tenho salvação. Vem me morar, Via de Xaiá, Via de Daniá, Via de Aoxuá, oh, vem me morar, Via de Abraão, Via de Isaac, de Jacó, Via de Oxalá, com tua bondade e o teu amor, trouxe alegria em meu coração, me libertou. Por isso eu louvo o nome de Aoxuá, que me tirou das trevas para a tua luz e veio me morar. Via de Xaiá, Via de Daniá, Via de Aoxuá, oh, veio me morar. Via de Abraão, Via de Isaac, de Jacó, Via de Oxalá. Aleluia! Bendito e exaltado, irmãos, é o nome que é sobre todos os nomes. E nós nunca se cansemos, irmão, de exaltar, de bendizer, agradecer, sabe? De dar testemunho de servo de Aoxua, de estar aqui presente nas reuniões, irmão. E não só aqui nas reuniões, mas em obediência ao Eterno, irmão, porque o Eterno, ele está vendo tudo, irmão. Ele conhece cada coração, nada passa da vista daquele Todo-Poderoso, que não tem lugar para ele, não se achou lugar na terra para ele, irmão. Ele está em todos os lugares, inclusive em cada coração de nós aqui, ele está, irmãos. Então nós só temos um motivo para agradecer, bendizer, exaltar o Todo-Poderoso. A palavra dele diz que me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, irmãos, um coração contrito, aquebrantado, irmão, quando você clama ao Eterno, ele vai te ouvir. Com certeza ele vai te responder, irmão. Às vezes no momento ele se cala, mas o se calar do Eterno também é uma resposta. Também é uma resposta para cada um de nós. Eu agradeço por estar aqui, irmão, com cada irmão. Sabe, uma maravilha isso aqui, irmãos. Todos os servos do Eterno que estão aqui dentro, irmão, toda palavra, cada cântico que sai daqui, irmão, vocês podem ter certeza, às vezes não pode gostar, porque às vezes o modo que falou doeu, mas toda palavra que sai daqui, irmão, foi com permissão do Eterno. Então, quando você vê um irmão que falou uma palavra que você não gostou, irmão, pensa da seguinte maneira: Eterno, muda o meu coração, me transforma. Não se volta contra, não, irmão. Sabe? O que eu gosto, irmão, de todo servo do Eterno, os que já venceram, o Haroé Jair mesmo, pensando nisso essa semana lá em casa. Até quando ele errava, irmão, era tentando acertar. Até os pequenos erros que ele cometeu, sabe, em ajudar alguém que não merecia e tal, mas foi tentando acertar, irmão. Às vezes uma palavra do irmão que sai aqui, que é dura, é tentando acertar, quer ver a ordem, irmão, quer ver a coisa andar, quer ver as... irmão. Então não fique irado, não, irmão, com algumas palavras que saem daqui, sabe? O Eterno nos ensina a perdoar, que dá tapa na nossa cara. Imagina alguém que está querendo ver isso aqui andar, que falou uma palavra que foi dura pra gente. O Eterno quer ver nós melhorando, irmão, andando para frente. Já foi dito aqui hoje, nós quer ver lá novamente o Yaoshua, o Haroé Jair. Sim, irmão, nós queremos ver. Estar face a face ali com esses irmãos que foram exemplo para nós. Eu gostaria também de convidar os irmãos a ler um texto da Escritura aqui, irmãos, que eu separei. Grandioso és tu, Yaoshua. Irmão, vamos ler lá em Isaion, conhecido como Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 6. Página 1035, irmão. Diz assim, a partir do verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Á, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e os 24 anciões
prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia das resinas aromáticas, que são as súplicas dos fiéis. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Iá homens de todas as tribos, língua e povo e nações. E para o nosso Iá os fizeste reis e correntes, e eles reinarão sobre a terra. Só até aí, só, irmãos. Eu lendo essa passagem aqui, irmãos, e a Onã foi levada ali para ter aquelas visões maravilhosas, irmãos. E brandou ali com grande voz aquele Malaque forte ali. Quem é digno de abrir o livro, irmão? Que estava selado com 7 selos, aquele livro ali, que é esse aqui, ó. Quem é digno? E então não havia digno, irmãos. Então João começou a chorar, chorava muito. Então chegou ali um dos anciões e acalentou ele. Fica tranquilo, porque aqui está o leão da tribo de Arudá, a raiz de Davi, irmão. Ele venceu e ele é digno de abrir esse livro. E todos ali cantavam, irmão, aquele cântico novo, porque ele venceu, irmão. Digno de abrir o livro, esse livro aqui, todos nós abrimos. Mas é digno, irmão, de, sabe, de ter passado por essa terra aqui, cumprido ele. Porque todo homem que passou por aqui não cumpriu, irmão. Teve alguma falha, igual já foi dito aqui hoje. Em algum momento teve falha. E nós também temos falha, e é muito, irmão. É só pela bondade do Eterno. Nós, por nós mesmos, pelas nossas ações de cumprir lei e tudo, nós não conseguimos, porque nós temos falha. Mas ele completou, aonde faltava para nós, ele nos completou, o amor dele nos abundou. E esses que estavam ali, irmão, cantavam aquele cântico novo, digno de abrir o livro. Só ele, irmão, só esse cordeiro, Yahushua Mashiach, com a tua infinita compaixão, irmão, e bondade para com cada um de nós, ele está nos ajudando. E vai nos ajudar, irmãos. E nós queremos estar lá nesse dia. Nesse dia eu quero estar lá juntamente com cada um dos meus irmãos. Com as vestes brancas, irmão. Que vai ser a veste dos vencedores. Porque lá ele tem essa veste para dar para cada um de nós. Para todo aquele que passou por esse mundo aqui, irmão. Sabe? Olhou toda a imundícia desse mundo aqui, irmão. E procurou andar para o caminho do Eterno em Yahushua. E ele vai ser um vencedor. Confia e crê, irmão. Tem que crer no Eterno. Tudo que o Eterno tem feito na nossa vida é para nós aumentar a nossa fé, irmão. A fé está se esfriando hoje, é fato. Porque as pessoas não estão crendo mais, não crê, irmão. Muitas estão tendo que o Yahushua, que as coisas do Eterno são fábula. Mas eu te digo, crê que confia que você vai ter o teu galardão, irmão. Tem inúmeras provas que o Eterno é o Todo-Poderoso. A mulher está lá, ó. Até hoje lá, que virou a estátua dos saltos, que está até hoje lá, aquela estátua lá de sal. Para comprovar, irmão, a bondade do Eterno, que ele faz justo, ele é justo. Ele convence o mundo, irmão, do pecado, da justiça e do juízo. Que nós tenhamos bondade da nossa própria, sabe, alma, da nossa própria vida, e olhamos para aquele que nos pode dar salvação. Porque ele é digno de toda honra e todo louvor. Então, olha para ele, todos os habitantes da terra, ele tem dito para nós. Confia nele, crê nele que ele vai estar nos ajudando, irmão. Eu agradeço essa minha oportunidade. Vamos estar sempre em oração, irmão, orando uns pelos outros, porque nós vamos vencer. Se nós continuar nesse ímpeto, irmão, nós vamos vencer. Agora, se nós ficar... não tem a palavra que eu queria. Vou sair porque um irmão falou uma palavra dura para mim. Nós vai ficar pelo caminho, irmão. Lá no tempo da igreja primitiva, sabe o que acontecia? Vira e mexe, aquele soldado lá vinha e catava um dos nossos irmãos, ou levava uma turma grande e levava lá para o cárcere. E não ficava muito tempo no cárcere não, sabe por quê? Porque ele jogava lá para os leões, irmão, comer, perseguido lá, para servir de plateia para os outros ainda. Enquanto pegavam lá, colocavam lá na praça, lá e queimava vivo. E a igreja, sabe como que estava, da Todo Eterno? Só crescia cada vez mais. Crescia cada vez mais, irmão. Todo mundo sabendo do perigo da morte iminente. Mesmo assim, eles confiavam em Yahushua, queriam seguir os caminhos de Yahushua.
Hoje, irmão, a fé está muito vã, está muito fraca. Mas que nós não sejamos um desse não, irmão. Não foi por causa que o nosso Haroé, o nosso... O Jair foi um mestre para nós, porque ele faleceu, que nós vamos desistir. Nós temos que prosseguir, irmão. Lógico que nós não vamos ter a palavra que o Haroé já tinha. Lógico. Ninguém é igual a ninguém, irmão. Mas nós vamos perseverar. E se amanhã ou depois, se eu não estiver aqui, nenhum dos obreiros, nem o irmão Tiago, nem o irmão Breno, nem o irmão Hugo, nem o irmão André, nem o irmão Gerson estiver mais aqui, outro vai ser levantado. Porque o Eterno diz que se ninguém clamar, ele suscita pedra, irmão. Ele suscita pedra. Para estar na frente da obra dele. Porque ele diz que sobre essa porta, dessa datu, as forças malignas do inferno nunca vai prevalecer. Ainda que tiver pouquinho, irmão, vai ter um servo do Eterno clamando. Eu te garanto isso aí, irmão. Até o final do tempo vai ter pelo menos um de nós, um varão, uma varoa, clamando, pedindo perdão e clamando, irmão. Essa força que vem dele. A força não vem de nós não, irmão. O que nós faz por nós mesmos? Nada. Nós, sem o Eterno, nós não somos nada. Mas quando ele está conosco, irmão, até um coitadinho lá, igual era Davi, um menino, derruba os gigantes da vida. Ele derruba os maiores gigantes, irmão. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Yoshua.